A paz do Senhor, querido professor, querida professora, queridos alunos da nossa EBD Expositiva. Este é mais um dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Meus irmãos, nós estamos na lição de número 8. Glória a Deus, desta lição maravilhosa, dessa revista maravilhosa que está o primeiro trimestre de 2026. Nós já estudamos o Deus Pai, o Deus Filho, e agora, nesta feita, nós iremos fazer o comentário expositivo da lição 8, que tem como título O Deus Espírito Santo. Aleluia! E nós iremos abordar como nosso texto, nós iremos ler o texto que está no Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 14, e o versículo 16. Mas antes de lermos o texto, eu gostaria de te pedir, te inscreve aqui no canal, deixa teu like, curte, comenta, compartilha, deixa aqui teu comentário, deixa aqui a tua dúvida, deixa aqui a tua pergunta, aleluia, deixa aqui o que você quiser se expressar, deixa aqui a tua pergunta acerca da lição, você aluno que ainda tem alguma dúvida e quer se preparar antes da aula física presencial em sala de aula, então deixa aqui teu comentário, tua pergunta, que na medida do possível nós iremos responder. Glória a Deus. Ativa também o sininho das notificações para que você seja avisado quando nós lançarmos mais vídeos da nossa forma expositiva. Aleluia. Glória a Jesus. Então, sente o dedo aí e comenta, compartilha à vontade. E não te esquece, te inscreve aqui no canal e fica conosco até o final. Mas vamos para o texto. Capítulo 14 de João, versículo 16. Eu vou ler aqui na minha tradução, que é Almeida Revisada e Corrigida. Diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Glória a Deus. Eu vou ler mais em duas paráfrases. Eu vou ler na paráfrase NVI, Nova Versão Internacional, que diz assim: E eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Agora eu vou ler novamente na NTLH, Nova Tradução da Linguagem de hoje. Eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro Consolador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. Entendam aí, eu acredito que os irmãos perceberam muito bem, que nas três versões, a palavra outro, aí Consolador, tem diferença, né? Na Almeida, ela tem outro Consolador. Na NVI, outro Conselheiro. Na NTLH, e tem outro Auxiliador. Então, são termologias que significam a mesma coisa, mas com traduções diferentes. Então, somente para o entendimento dos irmãos, para que eles entendam que, embora as versões estejam diferentes, mas tem a mesma fundamentação. E no grego, a palavra outro, ela tem dois sentidos, queridos. E eu vou mencionar o significado deles para que os irmãos encaixem aí com a paráfrase que nós acabamos de ler. Hétero. No grego, a palavra outro, ela tem como tradução hétero e alos. Hétero e alos. Todas duas, no grego, significa outro. Então,
Hétero, que significa outro diferente, e halos, que significa outro igual ou da mesma substância. Então, eu gostaria sugerir que os amados professores e os amados alunos que estão aí assistindo também entendam qual a melhor melhor não, qual a colocação mais correta a ser dita se eu usar essas duas termologias no texto. Se eu disser assim, por exemplo, e eu pedirei ao Pai e ele lhe dará, entenda, o halos para estar com vocês para sempre. Halos. E se eu ler assim também, e eu pedirei ao Pai e ele lhe dará o hétero para estar com vocês para sempre. Forcem aí, e nossos alunos que estiverem assistindo, mentalize aí. Qual certo? Halos ou hétero? E eu já posso dizer halos, porque significa outro igual ou da mesma substância. Então, se Jesus usasse, falando no grego, esta palavra, e eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará o halos para estar com vocês para sempre. Ele estaria dizendo um outro da mesma essência, da mesma substância, mesmo que eu. Amém? Glória a Deus por isso. A verdade prática desta lição vai falar que a numeração primeira, segunda e terceira, que a gente usa como pessoa, ela não quer dizer, ou não tem como, e tem como base a ordem em termos de poder, em termos de valor, ou em termos de tempo. Quem nasceu primeiro, quem foi criado primeiro, ou quem tem mais poder, ou quem tem mais valor. Não. Primeiro, segundo e terceiro não quer dizer nada disso. Primeira pessoa da Trindade, segunda pessoa da Trindade, a terceira pessoa da Trindade. Isso só significa o quê? Uma ordem relacional. Por quê? O Pai, a primeira pessoa, não é feito nem gerado. Então, não estou catalogando ele como primeira porque ele nasceu primeiro, ele foi gerado primeiro. Por quê? Deus, ele é eterno. Ele não foi criado. Ele não nasceu, ele já era. Então, aí nós entendemos que a primeira pessoa não faz relação com criação. Não. O filho, na linguagem tradicional que nós usamos para afirmar a filiação eterna, sem começo. Jesus, ele é eterno. O Filho também é eterno. E o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Distinção relacional entre os três. Por isso é usado a termologia primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade, apenas em forma relacional, não temporal, não de valor ou não de poder. Amém? Glória a Deus. Antes de irmos para o primeiro tópico, deixa eu fazer uma breve introdução aqui, que eu acho muito interessante que os irmãos entendam. Ninguém precisa ter medo do Espírito Santo, porque para a sua vida espiritual poder funcionar, entendam, você depende da ação do Espírito Santo em sua vida. O trabalho que temos a realizar no reino de Deus só será possível mediante a capacitação do Espírito Santo. Aliás, não existe vida cristã sem o Espírito Santo, pois ela começa com um novo nascimento e ninguém nasce de novo a não ser através do Espírito.
Santo. Glória a Deus. E temos uma referência lá em João, capítulo 3, e o versículo 5. Glória a Deus. Nesta lição, queridos, vamos estudar um assunto vasto e às vezes polêmico. Procuraremos não entrar em áreas nas quais há divergências denominacional. Eu não vou entrar aqui acerca de denominações, acerca de religiões, que nós sabemos que existem denominações e religiões que, por exemplo, não acredita, rejeita a deidade de Jesus, do Espírito Santo. Existe também denominações que não aceitam os dons espirituais, alegam que já cessaram, alegam que não acredita que o Espírito Santo ele age derramando seus dons ministeriais, dons de serviço à igreja, porque os dons cessaram. Então, eu não vou entrar nessa terminologia, não vou entrar nesse embate em denominações e religiões. Só vamos aqui acrescentar algo que seja concernente à lição, que é o Espírito Santo como Deus também. Muitos acham, entendam bem, muitos acham que a ação do Espírito Santo na vida é só uma experiência. Muitos fazem mau uso dos dons e acham que desordem e falta de definição mútua são as principais características das manifestações do Espírito Santo no culto público. Aqui está dizendo que a falta de conhecimento leva à chamada meninice, né? A falta de conhecimento leva a você causar desordem no culto e, com isso, causa a incredulidade em muitas pessoas, principalmente em doutos, principalmente em pessoas que não conhecem, pessoas leigas, não irão entender por falta do conhecimento e da forma exagerada com que eu uso ou me deixo usar pelo Espírito Santo. Dessa forma é que causam a dúvida e causa estranheza e incredulidade no meio do povo, no seio da igreja. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para o primeiro tópico da nossa lição. A pessoa do Espírito Santo. Isso. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Glória a Deus. Nós iremos aqui agora entrar nesse primeiro tópico para que vocês entendam bem a terminologia que nós iremos usar aqui, os atributos que nós podemos entender verdadeiramente que ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é uma pessoa que ele sente, que ele se entristece quando nós agimos de forma inadequada para com ele. Nós iremos entender tudo isso a partir de agora. Primeiro tópico da nossa lição, queridos. A pessoa do Espírito Santo. Os pontos que nós iremos destacar é a pessoalidade, não é personalidade não, o nome é esse. Pessoalidade da Trindade. O Espírito Santo torna a Trindade pessoal para o crente. O Espírito Santo, ele torna a Trindade pessoal para o crente. Entendam bem. A obra proeminente do Espírito Santo na história. Aí vamos lá. Período do Antigo Testamento. A obra do Pai era mais proeminente. A obra de Deus era mais atuante. A gente não ouvia falar Espírito Santo ou apenas Espírito de Deus. Então, o que era mais visto, mais falado, que estava mais em ênfase, é a obra
do Pai. Já nos evangelhos, que já é no Novo ou Segundo Testamento, como queiram mencionar, a gente vê a obra do Filho sendo mais proeminente, sendo mais atuante, a obra do Filho, a obra de Jesus, a obra de Cristo, que foi central até a sua ascensão aos céus. Quando Cristo ele é assunto aos céus, aí passa, vejam só, como a Trindade ela está de Gênesis a Apocalipse, ela está no começo até escatologicamente falando. Depois que Jesus ele é assunto aos céus, qual é a obra que é mais proeminente? Quem é que toma as ações da obra? O Espírito Santo, a partir de Atos. Quando Jesus ele vai aos céus, o Espírito Santo, através de mim, através de você, é quem faz a obra de Deus aqui na terra. Ali era bem fácil a gente ver, e as Escrituras nos relata, está ali explícito para nós lermos e explicar, que Jesus ele operava milagres, maravilhas, curava. Quantos milagres tem na Bíblia? Quantas curas tem na Bíblia por intermédio de Jesus, orando, e ali, pela fé, ele curava. Quem faz isso hoje? A mim ou a você? Não é o meu eu, não sou eu, nem é você. É o Espírito Santo que, de maneira proeminente, opera na terra, me usando e lhe usando. Fazendo e derramando, por exemplo, o dom de cura, como eu citei. É você orar por alguém, é você interceder por alguém e a cura acontecer. Então, a obra é proeminente do Espírito. Antigo Testamento, quem era proeminente? A obra de Deus. No Novo Testamento e ali nos Evangelhos, no ministério de Jesus terreno, era a obra de Cristo. Quando ele é assunto aos céus, a obra que passa a ser eminente é a do Espírito Santo. É a Trindade revelada de Gênesis a Apocalipse, da fundação do mundo até o final dos tempos. Aleluia! Até a consumação dos séculos. É a obra divina, é a Trindade agindo sobre toda a humanidade, no plano terreno e no plano espiritual. Glória a Deus. Aleluia. Continuando, aqui o subponto primeiro, né, que nós acabamos de ler, sobre a ação de cada um, do Pai, do Evangelho Jesus, e na atualidade, o Espírito Santo. Aí o subponto 2 vai falar sobre pessoa distinta na Trindade. O Espírito Santo é uma pessoa, não uma força vaga, ou uma força cósmica, ou uma força espiritual, como muitos dizem, que é uma força espiritual muito forte. Isso é o Espírito Santo. Não, 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 não. Ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. E te digo por quê. Ele fala. Veja a referência bíblica. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Disse. Essa referência está lá em Atos 13 e o versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Atos 13, 2. Ele fala. Outra coisa, ele intercede. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar
como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós soberanamente com gemidos inexprimíveis. Ele intercede. Romanos 8, 26. Quer ver outro? Ele testifica. Glória a Deus. João 15, 26. Entendam? Também o Espírito é o de baixo, perdão. João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. João 15, 26. Ele testifica. Glória a Jesus. Quer outro? Ele guia. Veja o que ele diz aqui a Filipe. Está em Atos 8, 29. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Tu tem dúvida que o Espírito Santo te guia? Aleluia! Tu tem dúvida que existe uma pessoa divina morando, habitando dentro de ti e te guia? Glória a Deus! É o texto, é a Bíblia, não sou eu quem estou dizendo. Mais uma, para finalizarmos. Ele pode entristecer-se. Efésios 4, 30. E não entristeçai o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. O Espírito Santo, ele fala, o Espírito Santo, ele intercede, o Espírito Santo, ele testifica, ele te guia, mas ele também se entristece, te alegra, deixa o principal habitante do teu ser alegre, alegre. Contempla essa coabitação que o teu espírito natural e o Espírito Santo de Deus divide aí dentro da tua carne, do teu ser. Aleluia. Glória a Jesus. Maravilhoso texto. Então, aqui já está claro que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito, sendo plenamente divino, merece o mesmo respeito que o Pai e que o Filho. O Espírito é um como o Pai e como o Filho. Não é mais como um mero ou um outro qualquer espírito. Não. Ele merece todo respeito, todo temor, todo tremor que tu tem a Deus Pai, que tu tem a Jesus, Deus Filho, você tem que ter pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você tem que ter pela Trindade. Glória a Jesus. Aleluia. Terceiro subponto do primeiro tópico. O Consolador prometido. Aleluia. O texto diz que eu vos roguei ao Pai e ele dará outro Consolador, a fim de que estejais para sempre. Eu pedirei ao Pai. Jesus mostra seu papel de intercessor, né? Ele não age isoladamente. Ele não diz assim, ó, fiquem tranquilos, que eu vou, mas vocês não vão ficar não, só não, viu? Eu vou deixar o Espírito Santo e ele vai cuidar de vós. Não. Ele mesmo sendo Deus, sabendo que tudo foi feito por ele, para ele, ele age de forma em comunhão com o Pai. A palavra é essa. E eu rogarei ao Pai. Ele rogarei ao Pai. Olhe, entendam que
Jesus, ele não age de forma isolada. E entenda quando ele diz assim, eu rogarei ao Pai e ele me dará, dá para a gente lembrar daquele versículo que tem em João, né? João 15,16, que o que pedirmos ao meu Pai, ele diz, em meu nome, o que pedirdes ao meu Pai em meu nome, ele vos concederá. Não é a gente chegar aí, Deus, manda isso. Não. Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço em nome de Jesus. Em nome do teu Filho amado, que reina e vive para sempre. Tudo que você pedir, ele diz ao meu Pai, em meu nome, ele vos concederá. Às vezes a gente não consegue porque pede errado, irmão. Às vezes a gente não consegue porque ora errado, irmão. E eu vou ser bem mais além. Às vezes você não consegue errar por não conhecer as Escrituras. E o que é conhecer as Escrituras? Lê-la. Abri-la. Consultá-la. Estudá-la. Entendê-la. Glória a Deus. A grande maioria, isso eu digo por vista. Por vista. Né? Como obreiro da casa do Senhor, a gente observa a igreja. Todo obreiro, ele observa toda a igreja. Um obreiro de atalaia, ele observa toda a igreja. E é engraçado que, veja só, depois que todo mundo vai embora, até a sujeira que fica na igreja, os papéis de confeito, de alguma coisa que fica na igreja, a gente como obreiro já consegue identificar quem é que sujou. Aleluia! Porque você conhece o modo do comportamento da sua congregação, você conhece. Você sabe quem senta ali em determinado lugar todo culto. Aleluia! Então, você conhece, você sabe, e você vê as pessoas se perdendo em procurar o texto bíblico. Onde é que está tal livro? Porque não tem o hábito de ler, de manusear a Bíblia. Aleluia! Não tem o hábito de ler. Em minhas aulas eu digo sempre aos alunos, seja em discipulado, seja numa classe de EBD, está com dificuldade, comece indo pelo índice. Vá no índice que você vai se habituando e vá abrindo, viu? Vá abrindo Bíblia, vá abrindo Bíblia. É o hábito, é o hábito que vai levar você a uma prática perfeita. Glória a Deus. Então é isso que Jesus ele quer nos dizer aqui, que a gente faz as coisas de forma errada, pedindo errado. Aleluia. Glória a Deus. Eu pedirei ao Pai, Jesus diz, ele mostra o seu papel como intercessor. Ele não age de forma isolada, mas eu pedi, ele de forma perfeita, em perfeita comunhão com Deus Pai. Isso reforça a relação íntima, veja só, relação íntima dentro da Trindade. É uma relação íntima dentro da Trindade. Jesus ele não vai direto ao Espírito Santo e diz, fica aqui com eles que eu vou subir. Não, ele vai pedir ao Pai e o Pai vai autorizar o outro Consolador a ficar conosco para sempre. E é uma promessa, viu? Jesus, ele ficou com os discípulos durante o seu ministério terreno, cumprindo o propósito de 4 etapas: nascer, viver, morrer e ressuscitar. Ele teve o seu tempo limitado aqui na terra. O Espírito Santo vai ficar conosco para sempre. E quando eu falo sempre, é após também a morte física, né? Por quê? Nós iremos
ter a nossa ressurreição. Nós iremos ainda ressuscitar com os nossos corpos gloriosos, revestidos em glória, incorruptíveis. Então, nós estaremos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, verdadeiramente, literalmente, para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Esse é o outro consolador, a palavra grega usada aqui é paracletos, né? É o prometido, que é o outro consolador, paracletos, que pode significar consolo, ajuda, conselho e defesa, como advogado. É ele quem vai te defender, é ele quem vai te justificar, mas se tu errares, ele também é quem vai te acusar e te julgar. Aleluia. Para estar com você para sempre. Jesus, em sua forma humana, estaria com eles em tempo limitado, o Espírito Santo para todo o sempre. Glória a Deus. Tópico 2 da nossa lição. Vamos prosseguir. Meus irmãos, se nós ficarmos nos estendendo, essa lição é tão rica, minha bênção. Ela é tão maravilhosa e esclarecedora. É um regozijo falar. A gente não consegue parar de falar da Trindade do Espírito Santo. Mas vamos prosseguir para o tópico de número 2, a divindade do Espírito Santo. E aqui vamos falar sobre o debate filioque. Acredito que os irmãos já ouviram falar sobre essa terminologia filioque, e eu trouxe aqui algumas anotações para os irmãos entenderem o termo da terminologia filioque. Filioque na língua, ela é escrita no latim, né? Ela tem origem no latim. E na teologia cristã, o filioque refere-se como o Espírito procede dentro da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, na teologia. Porém, na divisão da igreja católica e ortodoxa, na divisão oriental e ocidental, vai haver uma divergência por causa deste nome. No credo niceno-constantinopolitano, o texto original dizia que o Espírito procede do Pai. Vamos entender. Procede do Pai. Mais tarde, no constantianismo ocidental, foi acrescentado a expressão filioque, passando a dizer que o Espírito procede do Pai e do Filho. Entendam bem. As diferentes traduções cristãs, vamos entender na Igreja Católica e na Igreja Ortodoxa. Aí você faz a sua linha de raciocínio e pensa no que você acha que é correto. Igreja Católica ensina que o Espírito procede do Pai e do Filho, que é o filioque. Na Igreja Ortodoxa, ensina que o Espírito procede somente do Pai. E ele rejeita a adição do filioque no credo. A ortodoxa não aceita que o Filho procede, aliás, que o Espírito procede do Pai e do Filho. Só do Pai, do Deus Pai. Observação muito importante que os irmãos precisam entender. A inclusão do filioque sem acordo entre oriental e ocidental, católico e ortodoxo, ele causou um cisma na igreja, ou seja, ele rachou a igreja. Aí cresceu a divergência eterna entre católicos e ortodoxos. Filioque é do Filho. Filioque é do Pai. E trata a origem do Espírito Santo. É uma diferença entre a católica e histórica, cristã oriental e ocidental.
Deixa eu fazer uma analogia para os irmãos entenderem melhor. Entendam bem isso aqui. Digamos que o pai é uma fonte de água. O filho é como um canal ligado à fonte, a essa fonte. E o Espírito Santo é como a água que corre. Deu para entender? O pai é uma fonte de água, o filho é um canal ligado a esta fonte e o Espírito Santo é a água que sai da fonte, passa pelo canal e alimenta as nossas vidas. Então, para minha concepção, o filioque, o Espírito procede do Pai e do Filho. Há quem discorde, mas eu entendo dessa forma e é assim que eu creio. Aleluia. Glória a Deus. Sem filioque, que é a visão oriental, a água nasce somente da fonte. Ou seja, o Espírito Santo procede apenas do Pai. Com o filioque, a água vem da fonte e passa pelo final. Ou seja, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. E é nisso que eu acredito. Mas nós não estamos aqui falando em duas fontes, viu? A ideia é explicar a relação entre Pai e Filho e Espírito Santo. Não uma diferença importante ou poder menor ou maior. Resumo, filioque quer dizer que o Espírito Santo vem do Pai com a participação do Filho. Graças a Deus. Aleluia. Vamos entender, queridos, também agora os atributos divinos do Espírito Santo. Indica, que é o subponto 2 do tópico 2. Os atributos divinos do Espírito Santo indica a relação, todos os atributos que o Pai e o Filho têm, o Espírito Santo também tem. Aleluia. Tópico 3, não, subtópico 3, melhor dizendo, subtópico 3 do segundo tópico. Os símbolos do Espírito Santo. Glória a Jesus. Vamos entender agora que existe uns símbolos que nós podemos entender a representatividade do Espírito Santo. Vocês lembram no batismo de Jesus que o Espírito Santo ele desce dos céus, ele aparece em forma corpórea, né, de uma pomba. Então temos aqui, o vento, a pomba, o óleo, o fogo, as águas vivas e o selo. São esses 6 elementos que representam o Espírito Santo. Deixa eu mencionar para você. O vento, que é o fôlego, a respiração. Temos uma referência lá em Êxodo, capítulo 10, versículo 19. A pomba é forma corpórea do Espírito Santo, lá em Lucas 3 e 22. O óleo ou azeite, né, que era usado para ungir, está lá em Lucas capítulo 4, versículo 18, também em Atos dos Apóstolos 10, 38. Tem essa referência, os irmãos depois confiram para poder expressar melhor em sala de aula. E também forcem os alunos a procurar, né, essas referências para ler. O fogo, em Atos 2, do 3 ao 4, dos versículos 3 ao 4. E em Lucas, capítulo 3, nos versículos 16 e 17, a água viva refresca e santifica. Aleluia! Os sedentos, está lá em João, capítulo 3, versículos 37 ao 39. E o selo do Espírito Santo, que é quando cremos e somos selados. Quando cremos e somos selados, quando cremos em Deus, nós somos selados pelo Espírito Santo. Está lá em Efésios, capítulo 1, versículos 13. E no capítulo 14, versículo 30. E em segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, e o versículo 23.
e 2. Glória a Deus. Vamos para o terceiro tópico da nossa lição. As obras do Espírito. O Espírito Santo e a encarnação. Obras do Espírito Santo na história da salvação. Aleluia. Inspirar as Escrituras. Guiou os autores bíblicos. Isso é uma obra, né? Ela, na história das Escrituras, o Espírito Santo, em das principais obras, ele inspirou, né, os escritores humanos e guiou-os ao escrever as passagens. Toda a Bíblia ela foi inspirada pelo Espírito Santo, usando poderosamente os seus autores. Aleluia! Na revelação da palavra de Deus. Outra obra, preparar e agir em Cristo. A concepção de Jesus, a sua missão e ressurreição, ou seja, a concepção virginal de Jesus, obra do Espírito Santo, a sua missão aqui na terra, quem preparou Jesus foi o Espírito Santo. Vocês lembram que ele foi conduzido pelo Espírito Santo até o deserto para ser tentado, ser preparado ali no começo do seu ministério. Então, a preparação da sua missão, obra do Espírito Santo, e a sua ressurreição, também obra do Espírito Santo, quem deu o fôlego da vida. Outra obra do Espírito Santo, o momento do Pentecostes, né, da origem à igreja e capacita os apóstolos. O Espírito Santo. É ele quem, depois que Jesus é assunto aos céus, o Espírito Santo é quem age de forma proeminente na terra, usando os discípulos de Jesus, agora apóstolos, né? Agora apóstolos, a partir do Pentecoste. Aí é dada a origem à igreja, é dada a origem ao cristianismo. E guia a igreja, preserva a fé, a doutrina e a unidade ao longo do tempo. Quem sustentou a igreja de Atos até a atualidade? O Espírito Santo de Deus. É quem está atuando de forma proeminente, misericordiosa, nos usando. Aleluia. Glória a Deus. Obras do Espírito na igreja. Mais uma obra. Santificação pelos sacerdotes. Melhor dizendo, perdão. Como Jesus deixou para nós o batismo em águas. Isso é uma obra do Espírito Santo que é ministrada pelos nossos líderes espirituais, pelos nossos pastores. O batismo, a ceia do Senhor, a consagração de obreiros. Isso tudo são obras do Espírito Santo que é deixada ali para o âmbito da igreja. Distribuir os dons espirituais, distribuir os dons ministeriais, distribuir os dons de serviço. Tudo é obra do Espírito Santo de Deus. Conduzir a unidade da igreja, apesar da diversidade de cultura. Ora, isso é tão importante. A gente sabe, pelo menos aqui o meu ministério, ele tem atuantemente missões em 10 países no mundo. Imagina culturas diferentes. Aleluia. Imagina eu ter que ir para um país, deixa eu falar aqui, bem extremo, que é a África, uma cultura diferente, aonde eles se alegram lá no Espírito, eles adoram, eles dançam. É a cultura dele. É pecado? Não. O Espírito Santo ele me dá esse discernimento. Eu vou para a missão, mas eu vou levar o ID, eu vou pregar o evangelho, eu vou levar a boa nova, mas eu tenho que me adaptar à cultura local. O que for heresia, pecado, eu vou tirar, mas o que não for, eu vou ter que adequar, eu vou ter que chegar,
falar para os irmãos como proceder, o que é que está causando aquela dança nele, aquela alegria, e que não é pecado, é a maneira de se alegrar, é a cultura mundial. Então, até isso o Espírito Santo ele guia. Ele conduz a unidade da igreja, apesar da diversidade de cultura. Glória a Deus. Segundo subponto do terceiro tópico, o Espírito Santo e a ressurreição. Todas as obras divinas na história são realizadas pela Trindade. A ressurreição de Cristo, portanto, não é o monopólio de uma única pessoa divina. Não. A ressurreição de Cristo é dada por Deus e pelo Espírito Santo. É o plano. O Espírito é o fôlego da vida. Glória a Jesus. O Espírito foi devolvido a Cristo no momento da ressurreição. Aleluia, glória a Deus. Teve ação ali de Deus Pai e do Espírito Santo. Uma única pessoa divina. O Pai é apresentado como o que ressuscita o Filho, lá em Atos 2, 24. E Romanos 6, versículo 4. O Filho declara possuir autoridade para retomar sua vida. João 10, do 17 ao 18. Mas ele não faz. Ele não ressuscita por ele mesmo. Há uma ação conjunta entre o Pai e o Espírito Santo. Terceiro subponto, para nós finalizarmos a nossa exposição da nossa EBD, o Espírito Santo e a santificação. A santificação é um processo pelo qual uma pessoa é transformada para se tornar mais semelhante a Jesus Cristo em caráter e conduta. Glória a Deus. Aleluia. Em caráter e conduta. Na teologia, é entendida como posicional, progressiva e santificação final. Entendam bem. A posicional acontece no momento da conversão. É quando eu tomo uma posição de dizer, eu não quero ser mais pecador. Eu não quero mais este mundo. Eu quero ser separado, santo. Estamos falando aqui na santificação, não na salvação. A salvação ela é em duas etapas, ela tem duas etapas, duas vertentes que é certa. A instantânea e a progressiva. E depois eu explico o porquê. E até em outra aula. Explico o porquê. Mas agora estamos falando sobre a santificação. Posicional, que é durante quando eu me posiciono que eu não quero mais esta vida para mim, eu quero mudar, que há a metanoia em mim, a mudança de caráter, a mudança de mente. Posicional. A progressiva, que é durante toda a vida. É um processo progressivo a ser separado. Se eu não acredito que é de forma progressiva, é de forma instantânea, apenas, eu estou abrindo um precedente ao calvinismo. Uma vez salvo, sempre salvo. Então ela não é progressiva, ela é instantânea somente? Não, ela é progressiva também. Ela é instantânea no momento em que você se converte no leito de morte. A sua vida está se esvaindo, você não tem mais tempo para prosseguir, para fazer um discipulado, para ser batizado. Não, você está morrendo. Então, de forma progressiva, como foi aquele ladrão na cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ali foi instantâneo. Porém, alguém que tem uma perspectiva de vida saudável, que tem uma perspectiva de muitos anos, ela é de forma progressiva, sim, porque ali, a partir dali, vai haver a justificação, a regeneração e a santificação. Então, aquela salvação ela é progressiva. Porque se eu não tenho ela como progressiva,
eu abro precedente para o calvinismo. De uma vez salvo, sempre salvo. Então, se eu já levantei a minha mão, se de forma instantânea eu já adquiri a minha salvação, então eu estou com um pé dentro e um pé fora. Eu dou uma voltinha no mundo e volto. Eu estou santo. Eu estou salvo. Não, ela é progressiva. Por quê? Porque eu, assembleano, sou arminianista. Eu creio no livre arbítrio. A minha salvação vai depender da minha escolha. Eu vou escolher onde eu quero passar a minha eternidade. Então ela é de forma progressiva para quem se permanece vivo. Para quem está no leito, se esvaindo, perdendo a sua vida, ela é de forma instantânea. Então, estamos aí finalizando a nossa exposição da nossa lição de número 8. Creio que eu tenha ajudado a agregar a lição dos meus irmãos, queridos e amados professores, professoras, alunos da nossa EBD expositiva. E glória a Deus por isso, e que nós cresçamos juntos na graça e no conhecimento, e que Deus vos abençoe.